Olá, turma, dando continuidade à nossa disciplina optativa 3, Planejamento Tributário nas Organizações. Hoje nós vamos estar trabalhando a nossa unidade, onde fala do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esses dois impostos são devidos pelas empresas. Nós vamos trabalhar hoje como que funciona nas empresas optantes pelo lucro presumido. Então, hoje nós temos no Brasil a tributação pelo Simples Nacional, a tributação pelo lucro real, a tributação pelo lucro arbitrado, temos também a tributação pelo lucro presumido. Então, nós vamos apresentar hoje como é que funciona o cálculo do imposto de renda mediante o lucro presumido e também a contribuição social sobre o lucro líquido também no lucro presumido. A palavra lucro presumido já nos deixa entender que o lucro vai ser presumido, ou seja, o lucro vai ser direcionado pela Receita Federal. Então, a Receita Federal que vai falar qual que é o lucro que a empresa tem. Então, ela determina a alíquota de presunção, onde a gente calcula o lucro, e a partir desse cálculo da presunção, a gente aplica a alíquota do imposto de renda existente no Brasil. Se tiver necessidade, aplicamos a alíquota do adicional do imposto de renda e também depois aplicamos a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, onde que a gente vai verificar a legislação sobre esse assunto? Então, vai ser o decreto 9.580, do artigo 587 até o artigo 601. Então, essa é a legislação que vai estar normatizando o lucro presumido aí, o imposto de renda e a contribuição social mediante o cálculo no lucro presumido. Então, esse material está disponível lá no Moodle, para quem quiser já pegar tanto a lei, os artigos completos, como o resumo nos slides. Quem quiser também já pegar direto no portal, só colocar lá no Google lá, decreto 9.580, que já vai aparecer a legislação lá e você pode acessar também a legislação para estar acompanhando aí as regras do lucro presumido no imposto de renda e na contribuição social. Então, para fazer esse cálculo, a gente precisa entender um pouquinho das regras do lucro presumido. Então, a primeira regra que tem, a empresa, para optar pelo lucro presumido, ela tem que ter, no máximo, no ano, de janeiro a dezembro, uma receita bruta acumulada de 78 milhões. Então, nós vimos nas aulas anteriores sobre o Simples Nacional, que o Simples Nacional ele pode ter uma receita bruta acumulada de janeiro a dezembro de 4 milhões e 800. O lucro presumido já é 78 milhões, de janeiro a dezembro. Se porventura ocorrer a abertura da empresa durante o ano, esse valor vai ser proporcional. Em vez de ser 78 milhões no ano, vai ser 6 milhões e meio, 6 milhões e 500, proporcional ao número de meses abertos. Então, se a empresa teve a abertura lá no mês de março, por exemplo, ela vai ter a existência durante 10 meses. Então, o que, que vai ser? 6 milhões e 500 vezes 10, que vai dar 65 milhões a receita bruta acumulada dela do ano, para ela estar no lucro presumido. Então, se ela tiver receita bruta acumulada máxima de 78 milhões, ela vai continuar no lucro presumido. Caso ultrapasse, ela é obrigada a ser do lucro real. Então, essa é a opção primeira para descobrir se a empresa pode apurar o imposto de renda e contribuição social no lucro presumido ou não. Ela só vai poder se ela tiver receita inferior a 78 milhões no ano calendário, de janeiro a dezembro. Então, ela não pode ultrapassar 78 milhões para ficar no lucro presumido. E sempre observando essa regra da proporção quando a empresa não teve de janeiro a dezembro, ela abriu durante o ano. Sempre fazer essa proporção aí no cálculo aí para fazer o valor corretinho no lucro presumido. Porque senão, se ela apurar no lucro presumido e não poder estar no lucro presumido, ela vai ter que depois recolher a diferença dos tributos, caso ela opte pelo lucro real, se ela tiver ultrapassado aí a receita bruta anual máxima. Então, somente a pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real poderá optar pelo lucro presumido. Então, algumas atividades são obrigadas a ser do lucro real. Por exemplo, atividade bancária. Então, os bancos são obrigados a estar no lucro real. Então, eles não podem fazer a opção pelo lucro presumido, mesmo que eles tenham uma receita anual abaixo de 78 milhões. Então, tem algumas atividades que não podem estar no lucro presumido por serem obrigados a estar no lucro real.
Não sendo obrigado a estar no lucro real, a gente pode optar pelo lucro presumido tranquilamente. Então, a opção do lucro presumido, como que ela é manifestada? Ela é sempre manifestada mediante o primeiro pagamento do imposto de renda ou da primeira cota do imposto de renda. Então, a empresa, durante o ano, a partir do primeiro recolhimento do DARF dela, que é o recolhimento do imposto de renda, por exemplo, no caso do lucro presumido, ela recolhe o DARF no código 2089, que vai vencer a primeira cota ou o valor integral no último dia útil de abril, referente ao primeiro trimestre do ano. Então, a empresa tem até o último dia útil de abril para recolher a primeira cota ou valor integral do imposto de renda referente ao primeiro trimestre. Feito esse recolhimento com o código 2089, quer dizer que ela é do lucro presumido. Então, ela fez a opção pelo lucro presumido mediante o recolhimento da primeira guia, do primeiro DARF do imposto de renda com o código 2089. Então, a definição da empresa sempre vai ser pelo recolhimento do imposto no código. Se o empresário, porventura, quiser prorrogar essa decisão, se ele vai apurar pelo lucro real, pelo lucro presumido, e não recolher o imposto na data correta, que é o último dia útil de abril, ele não vai ter definido a tributação da empresa ainda, porque ele não houve o pagamento. Quando ele decidir fazer o pagamento, recolheu no código 2089, ele vai fazer lá recolhimento em atraso, vai ter o cálculo da multa e dos juros, e a partir do pagamento da DARF 2089, que é o código, ele vai estar definindo a tributação da empresa. Então, essa é a forma que a empresa tem para declarar para a Receita Federal qual foi a opção dela, se foi lucro presumido ou lucro real. Ou, no caso do Simples Nacional, nós já vimos que ela tem que fazer a opção até 31 de janeiro. Então, no Simples Nacional, 31 de janeiro é o limite para ela pedir a entrada no Simples Nacional. Já no presumido, ela tem até o último dia útil de abril ou da data do primeiro pagamento do imposto de renda com o DARF código 2089. Então, essa é a forma aí de opção pelo lucro presumido. Então, quando a pessoa tiver iniciado a atividade, aí sempre observar aí essa proporção aí para caso tenha essa opção. Se porventura ela abrir, por exemplo, no último trimestre do ano, ela somente vai reconhecer a opção dela pelo lucro presumido no pagamento do imposto de renda do último trimestre, que seria o quarto trimestre. Então, o quarto trimestre ele vence no último dia útil de janeiro. Então, se a empresa abriu lá em outubro, ela vai apurar o imposto de renda dela referente a outubro, novembro, dezembro, que é o quarto trimestre, vai pagar até 31 de janeiro do ano seguinte ou dia útil anterior. Então, nessa data que ela vai estar reconhecendo para a Receita Federal que ela foi optante pelo lucro presumido naquele ano. E o imposto recolhido pelo lucro presumido, ele vai ter a mesma regra do Simples Nacional. Ele vai ter validade de janeiro a dezembro do ano corrente. Então, fez a opção vai valer para o ano completo, de janeiro a dezembro. E como que é apurado o lucro presumido? Ele é apurado em trimestre, ele é apurado trimestral, ele não é apurado mensal. Então, o lucro presumido só apura o imposto de renda e a contribuição social no trimestre. Então, tem 4 apurações por ano. Então, o primeiro trimestre vai apurar janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre vai apurar abril, maio e junho. O terceiro trimestre vai apurar julho, agosto e setembro. E o quarto trimestre vai apurar outubro, novembro e dezembro. Então, são trimestrais a apuração do lucro presumido. Não tem a opção mensal. Se a empresa quiser apurar e recolher mensal, não pode. Se ela quiser fazer o pagamento antecipado por mês, a Receita Federal aceita o pagamento antecipado, mas a apuração vai ser sempre trimestral. Então, quem é do lucro presumido apura sempre em 4 trimestres no ano. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre, que vão ser apurados sempre aí. Como que apura esse imposto? Então, para definir o lucro presumido, a Receita Federal ela criou 4 alíquotas de presunção. Então, dentro das atividades, são divididos 4 alíquotas. Então, a empresa pode estar enquadrada na alíquota de presunção de 1,6%, na alíquota de presunção de 8%, de 16% ou de 32%. Então, hoje, quem apura pelo lucro presumido, ele tem que determinar a sua presunção, que é a aplicação da alíquota que vai definir qual que é o lucro presumido daquela empresa, independente da movimentação que ela teve,
ela vai ter um lucro presumido pela Receita Federal de acordo com o decreto 9.580, que vai definir essas 4 alíquotas. Então, quem que ela vai se enquadrar no 1,6? Ela vai enquadrar as empresas que forem revenda de combustível, derivados de petróleo, e vai enquadrar as empresas revenda de álcool etílico e gás natural. Então, uma empresa que tiver com revenda de combustível, derivado de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural, ela apura o lucro presumido de 1,6% sobre a receita bruta apurada no trimestre. Então, ela vai somar lá a receita de janeiro, fevereiro e março, toda essa receita bruta lá já deduzida das devoluções e vendas canceladas e descontos incondicionais, e vai apurar a presunção da alíquota, que é 1,6. Então, ela vai ter lá o cálculo do total da receita do trimestre vezes 1,6. Sempre a receita líquida, né? Já abatido devolução, vendas canceladas, descontos incondicionais. A segunda alíquota vai ser a do comércio, que é 8%. Então, comércio e indústria vai estar com 8%. Então, todas as empresas de comércio e de indústria vão apurar no 8%. Juntamente com elas no 8%, vão também estar apurando as prestadoras de serviço de transporte de carga, serviços hospitalares de auxílio diagnósticos e terapia, as de patologia clínica, de imagenologia, de anatomia patológica e citopatológica, as de medicina nuclear e análise e patologias clínicas, desde que as prestadoras desses serviços sejam organizadas sobre a forma de sociedade empresária e atendam às normas estabelecidas pela Anvisa. Vai também apurar no 8% as imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda e a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, quando decorrente de comercialização de imóveis. Então, essas atividades serão apuradas na presunção de 8%. Então, todos os comércios, todas as indústrias e algumas exceções que estão descritas aí. Então, para entender melhor as atividades, é sempre bom ir lá no decreto 9.580 e estar lendo as atividades de cada alíquota. Então, vai ter lá das alíquotas de 1,6%, a de 8%, a de 16% vai ser as prestadoras de serviço de transporte, exceto de carga. Então, se for prestador de serviço de transporte que não seja de carga, vai estar no 16%. Vai ter uma exceção também, que as empresas podem apurar a alíquota de 16%. Qual vai ser essa exceção para ela apurar 16%? Ela tem que ser uma empresa prestadora de serviço que no trimestre de janeiro, fevereiro e março, ela não pode ultrapassar, melhor, no ano de janeiro a dezembro, ela não pode ultrapassar 120 mil de receita bruta no ano. Então, para ela apurar 16%, ela tem que ser uma prestadora de serviço, tem que apurar receita anual máxima de 120 mil, aí ela pode estar apurando 16%. Também, essas prestadoras de serviço não podem ser referente a empresas que têm profissão regulamentada. Então, se for prestador de serviço com profissão regulamentada, não pode apurar no 16%. Então, um contador, um engenheiro, ele não pode apurar na alíquota de 16%, mesmo que ele tenha uma receita bruta anual máxima de 120 mil. Então, se for um prestador de serviço que não é atividade profissional, ela pode estar apurando na alíquota de 16%, desde que ela tenha receita anual máxima de 120 mil. E, por último, a alíquota de presunção de 32%, que vai pegar as prestadoras de serviço em geral que não entraram nem no 1,6, nem no 16 e nem no 32. Então, não está nenhuma das outras alíquotas, as prestadoras de serviço vão estar fazendo cálculo no 32%. Então, é bom verificar que todos os prestadores de serviços, exceto as já discriminadas em 16, 8 e 1,6, vão tributar no 32%. Para fazer o cálculo da contribuição social, a presunção vai ser apenas duas presunções.
Então, para o imposto de renda, são 4 presunções: 1,6%, 8%, 16% e 32%. Para a contribuição social, o decreto 9.580 definiu apenas 2 alíquotas de presunção: 12% e 32%. Como que divide? 12% serão as empresas de comércio e indústria e 32% as prestadoras de serviço. Então, todas as empresas que forem comércio e indústria vai apurar a presunção da contribuição social sobre o lucro líquido de 12%, e todas as prestadoras de serviço vão apurar a alíquota de 32% na presunção da contribuição social sobre o lucro líquido para fazer o cálculo. Então, são 2 cálculos diferentes, distintos, do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro. Então, a presunção do IR/PJ vai ser 1,6%, 8%, 16%, 32%, e a presunção da contribuição social vai ser 12% e 32%, sendo que 12% é o comércio e indústria e 32% são as prestadoras de serviço. Isso tudo para a atividade principal da empresa. Então, se porventura a empresa tiver dentro da sua atividade ganho de capital, o que é ganho de capital? Ela comprou um imobilizado e revendeu pelo valor acima do que ela comprou. Então, por exemplo, ela comprou um automóvel por 100 mil e na hora de vender esse automóvel ela vendeu por 200 mil. Então, ela vendeu mais caro, ela vai ter um ganho de capital. Então, quando acontecer o ganho de capital, esse valor não será utilizado para cálculo da alíquota de presunção. Esse valor já vai ser adicionado diretamente na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, sem aplicar a alíquota de presunção. Então, a mesma coisa vai acontecer quando tiver rendimentos e ganhos de aplicação financeira também. Vai ser aplicado diretamente na base de cálculo sem fazer a presunção. Então, é importante estar observando isso aí. Então, essas são as regras para calcular a presunção do lucro presumido. É saber definir qual que é a alíquota para fazer esse cálculo. Então, como que a gente faz esse cálculo da presunção aí? A gente faz da seguinte forma: a gente pega o valor da receita, então nós vamos lá na empresa, verificando qual foi a receita dela bruta de janeiro, fevereiro e março, por exemplo, fazemos a dedução das devoluções, dos descontos incondicionais e das vendas canceladas, chegamos aí no valor da base de cálculo para aplicar a presunção. Então, a base de cálculo para aplicar a presunção vai ser, por exemplo, se for uma revenda de combustível, vai ser 1,6. Então, nós pegamos lá a receita dela, aplicamos 1,6, nós vamos chegar na base de cálculo do imposto de renda para calcular o imposto de renda. Então, nessa base de cálculo, a gente vai aplicar a alíquota do imposto de renda do Brasil. Então, no Brasil, a alíquota do imposto de renda é 15%. Então, a gente pega o valor após o cálculo da presunção de 1,6 e aplica a alíquota de 15%. No Brasil também tem uma regra que fala o seguinte, que se a empresa, no mês, ultrapassou 20 mil a base de cálculo do imposto de renda dela, ela tem que pagar 10% de adicional sobre esse valor que ultrapassou 10%. Então, no nosso caso, que é o lucro presumido, nós vamos aplicar o cálculo trimestral. Então, nossa base de cálculo vai ter adicional de imposto de renda quando ela ultrapassar 60 mil, porque cada mês é 20 mil e 3 meses é igual a 60 mil. Então, 20 mil vezes 3 vai dar 60 mil. Então, toda vez que a base de cálculo ultrapassar 60 mil, tem que calcular 10% de adicional de imposto de renda. Então, se nós tivermos lá, por exemplo, uma receita e fizemos o cálculo de presunção dela e ela deu, por exemplo, 100 mil, nós vamos tirar a presunção de 60, vamos tirar os 60 mil e vamos calcular 10% sobre o que sobrou. Então, 100 mil menos 60 mil vai sobrar 40 mil. Quer dizer que a empresa vai pagar 10% sobre 40 mil. Então, ela vai pagar 4 mil reais. Então, é a forma de calcular o adicional do imposto de renda aí. Então, o cálculo do imposto de renda é feito sempre dessa forma. Você pega a receita do trimestre, aplica a presunção, por exemplo, se for uma empresa de comércio,
nós vamos aplicar a presunção de 8%. Então, nós vamos pegar o valor dos 3 meses, abater lá a devolução, vendas canceladas e descontos incondicionais, vamos aplicar 8%. Desse valor que resultou o cálculo de 8%, que seria a base de cálculo do imposto de renda. Então, nesse valor a gente aplica 15% e depois a gente verifica se tem a necessidade de aplicar o cálculo dos 10%. Então, como a gente vê se tem a necessidade de aplicar os 10%? É sempre avaliando se o total do trimestre ultrapassou 60 mil. Então, ultrapassou 60 mil, vai fazer o cálculo dos 10% sobre o que excedeu. Então, excedeu, retira os 60 mil e aplica 10%. Então, por exemplo, se a empresa for uma prestadora de serviços que se enquadra na alíquota de presunção de 16 mil, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos somar o trimestre dela, por exemplo, o último trimestre seria o quarto trimestre. A gente soma lá outubro, novembro e dezembro, aplicamos sobre eles a redução da devolução, dos cancelamentos de nota, também reduzindo lá os descontos incondicionais para fazer o cálculo da receita lá para aplicar os 16%. Então, aplica os 16% nesse resultado. Nesse resultado, a gente aplica a alíquota do imposto de renda, que é 15%, e verificamos a necessidade ou não de aplicar os 10% sobre para calcular o adicional do imposto de renda. Então, se ultrapassou 60 mil no trimestre, tem cálculo de adicional. Se a base de cálculo não ultrapassou 60 mil, não calcula os 10%, não tem cálculo sobre adicional de imposto de renda. Então, a empresa, sempre que ela tiver a base de cálculo do imposto de renda acima de 60 mil no trimestre, ela vai pagar os 10% de adicional sobre o que excedeu 60 mil. Então, no caso das empresas de prestação de serviços que estão na alíquota de 32% de presunção, é a mesma regra. Nós pegamos lá, por exemplo, o terceiro trimestre, o mês 7, 8 e 9, somamos as receitas, abatemos as devoluções, as notas canceladas e também os descontos incondicionais e aplicamos lá 32%. Então, aplicamos 32%, que é o lucro presumido, aquilo que o governo decide de lucro para a empresa, nesse valor que vai ser a base de cálculo do imposto de renda. Então, a base de cálculo do imposto de renda é após a aplicação da presunção de 32%. Então, aplicou os 32%, nós vamos aplicar a alíquota do imposto de renda no Brasil, que é 15%, e se ultrapassar 60 mil, aplicaremos 10% sobre o que ultrapassou 60 mil. Então, para fazer o cálculo do imposto de renda, a regrinha é essa, é avaliar a presunção, verificou qual atividade, já sabe qual é a presunção, então você calcula lá a presunção, depois aplica a alíquota de 15%, se necessário, se ultrapassou 60 mil a base de cálculo, o valor que ultrapassou, a gente aplica 10% desse valor. Para calcular a contribuição social, já são apenas duas presunções. Então, nós vamos fazer a soma do trimestre, janeiro, fevereiro e março, fazer a dedução daquilo que é permitido, notas canceladas, devolução e descontos incondicionais e aplicar para as empresas de comércio e indústria a alíquota de presunção de 12%. Então, pega lá o total da receita lá, já abatida as devolução, as notas canceladas e também os descontos condicionais, aplica 12%. Então, esse valor vai ser a base de cálculo da contribuição social. No Brasil, a alíquota da contribuição social é 9%. Então, sobre o valor que resultou vezes 12%, nós vamos ter a base para aplicar o 9%. Então, vai ser o valor vezes 9%, que vai ser a contribuição social sobre o lucro líquido devido da empresa. A contribuição social não tem adicional, então ela só calcula a presunção de 12% e depois aplica a alíquota de 9%. Se for uma empresa prestadora de serviço, a alíquota de presunção vai ser 12%. Então, vai pegar lá a receita de janeiro, fevereiro e março, vezes a alíquota de presunção de 32%. Aplicou 32%, a gente calcula a alíquota da contribuição social no Brasil, né, que é 9%. Então, o valor que resultar a aplicação da presunção de 32% vai ser a base de cálculo da contribuição social, que vai ser aplicada 9%. Então, essa é a fórmula de cálculo aí do imposto de renda e da contribuição social.
No próxima semana, nós vamos fazer os exemplos, fazer o cálculo de como calcular, né? Então, vamos dar números, né? Colocar valores e fazer o exemplo aí para a gente calcular a empresa do imposto de renda na presunção de 1,6%, de 8%, de 16%, de 32%. Vamos calcular também a alíquota de 15% do imposto de renda e também do adicional de 10%. Então, vamos fazer os cálculos aí do imposto de renda no lucro presumido. E faremos também o cálculo do imposto da contribuição social sobre o lucro líquido também para a empresa que é comércio, para a empresa que é indústria, que é a presunção de 12% e a presunção de 32%, com a alíquota de 9% que é fixa. Então, essas são as fórmulas de cálculo aí do lucro presumido, do imposto de renda e da contribuição social. Então, feito o cálculo do imposto de renda, da contribuição social, a empresa que é optante pelo lucro presumido, ela tem obrigações acessórias a serem feitas. Então, quando a gente pegar lá o decreto 9.580, a gente vai perceber que tem algumas obrigações acessórias lá para as empresas do lucro presumido. Então, optou pelo lucro presumido, ela deverá manter a escrituração contábil dela em dia. Então, toda empresa do lucro presumido é obrigatória ter contabilidade. Então, ela não tem dispensa de ter contador. Então, ela é obrigada a ter um contador interno ou um contador externo. Então, ela pode contratar um profissional para fazer a contabilidade dela interna ou pode contratar uma empresa externa para fazer a sua contabilidade, mas é obrigada a fazer a escrituração contábil de toda a movimentação que ela teve. Então, tudo que ela teve de entrada e de saída financeira, ela tem que contabilizar. Então, tudo que aconteceu, ela é obrigada a fazer a escrituração contábil. Também é uma obrigação acessória do lucro presumido registrar o livro inventário. Então, a empresa tem que fazer o livro de inventário, que é onde ela consta todos os estoques existentes no final do ano calendário dela. Então, o nosso ano calendário normalmente finaliza 31 de dezembro. Então, a empresa vai lá, conta o estoque em dia 31 de dezembro, faz a relação e lança no livro de registro de inventário. Então, toda empresa que é do lucro presumido é obrigada a fazer a contagem de estoque física no final do ano e o registro no livro inventário. Então, conta o estoque, isso vai ser para as empresas de comércio e indústria, né, que tem o estoque para revenda. Então, as empresas prestadoras de serviço não precisam registrar os estoques, porque elas não vendem produtos, elas vendem serviços que não têm estoque de serviço. Então, comércio e indústria tem que fazer o livro de inventário lá todo final de ano e está atualizando ele. Também é obrigação do lucro presumido guardar os documentos físicos e eletrônicos, né? Então, hoje tem muitos livros fiscais que não tem mais a impressão. Então, a empresa está obrigada lá a fazer o SPED, que é, por exemplo, o SPED fiscal, que é o SPED FD, ICMS e IPI. O governo dispensou de imprimir os livros fiscais, mas não dispensou de guardar os arquivos magnéticos. Então, ela tem que guardar tanto o papel como os arquivos magnéticos. Se for na questão tributária, para apuração de tributos, ela tem a obrigação de aguardar 5 anos, porque o governo cobra os últimos 5 anos os tributos da empresa. A empresa que passou 5 anos e o governo não cobrou algum tipo de tributo que ela não tenha declarado, ela fica perdoada daquela dívida. Então, não tem a cobrança lá. Então, o lucro presumido tem que guardar a documentação tanto física como eletrônica. Então, é importante fazer essa observação aí da guarda dos documentos. Então, depois que apurar o imposto de renda e a contribuição social, se houve alguma retenção de impostos, também poderá ser abatido do valor a pagar. Então, a empresa que tem imposto de renda retido, tem contribuição social retida, ela pode abater no seu valor devido. E lembrando que o lucro presumido ele não aceita nenhum tipo de incentivo fiscal. Então, nós já estudamos aí alguns incentivos fiscais nas aulas anteriores, e aqueles incentivos fiscais que foram observados lá não podem ser para empresas do lucro presumido. Então, o lucro presumido, a única dedução que ela tem do imposto a pagar são as retenções de imposto. Então, retenções de imposto de renda e retenções de contribuição social.
se houver essa retenção, pode ser abatido lá no valor calculado lá. Então, essas são as principais regras que nós temos aí para o cálculo do lucro presumido. Então, depois na próxima aula a gente vai fazer um exemplo e a gente mostra na prática como é que a gente calcula o lucro presumido aí, o imposto de renda e a contribuição social, para que a gente consiga entender melhor aí como que as empresas pagam o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente finaliza a aula aqui agora. Até a próxima.